A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o requerimento de convocação do chanceler do Brasil, Mauro Vieira, para que preste esclarecimentos sobre a concessão de asilo diplomático a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção. O requerimento é de autoria do deputado Evair Vieira de Mello. Segundo o parlamentar, abre aspas, a decisão do presidente Lula de conceder asilo à ex-primeira-dama peruana deve acirrar críticas tanto internas quanto internacionais, já que o Brasil, na qualidade de signatário da Convenção de 1954, deveria abster-se de conceder proteção a condenados por crimes comuns, salvo em caso de evidente perseguição política. Fecha aspas. É a primeira vez em 15 anos que um chanceler brasileiro é formalmente convocado pela comissão. Por ser uma convocação, Mauro Vieira é obrigado a comparecer para prestar as informações. Guilherme Resch, tem data marcada para o chanceler Mauro Vieira comparecer na comissão? Por enquanto não, Inácio, né? A comissão vai definir ainda esta data e, como você falou, ele é obrigado a comparecer nesse caso, porque foi uma convocação aprovada, não um convite, né? Diferente do que o Senado tinha feito esses dias, né? O Senado, recentemente, também a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um convite para o ministro, então ele decide se comparece ou não. Nesse caso é uma convocação, mas a comissão ainda vai definir essa data, que eu imagino que deve ficar para o mês de maio. De qualquer forma, ontem também, esse não foi a proposta, né, aprovada ali na comissão envolvendo esse caso da Nadine Heredia. Foi aprovado também aquele pedido apresentado pelo próprio presidente da comissão, Felipe Barros, para que seja enviado ao TCU ali um pedido formal para que se faça uma auditoria para investigar se foi regular, se de fato estava legal, né, a realização do transporte dela por um avião da FAB, né, porque ela foi trazida para o Brasil, né, depois da concessão do asilo diplomático, por a aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira. Enfim, esse pedido também foi aprovado, vai ser enviado agora ao TCU, então, para que o TCU abra ali uma auditoria para investigar se era possível, de fato, a utilização do avião da FAB nesse caso. Além disso, foi aprovado um outro requerimento, esse de autoria do líder da oposição, o Zucco, de uma moção de repúdio, né? Aprovou, na realidade, uma moção de repúdio a essa concessão de asilo diplomático pelo Brasil a Nadine Heredia. Enfim, foram 3 medidas no total que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou ontem em relação a esse caso. E eu imagino, como eu falei, né, que a data seja marcada em breve, por mais que seja no mês de maio, deve ser no começo do mês de maio, porque a comissão, presidida aí por um deputado da oposição, que é o Felipe Barros, tem total interesse, né, de que o ministro vá lá, preste esclarecimentos, né, de fato sobre esse caso, explique por que foi concedido esse asilo diplomático na Nadine Heredia, por que foi utilizado o avião da FAB para trazê-lo ao Brasil. Enfim, deve ficar de fato a convocação aí do ministro para o começo de maio. Rodolfo Borges, essa convocação lhe parece justa ou é um ato mais político? Claro que tem esse componente, mas é só político ou tem justiça? É justíssima, mais do que qualquer outra convocação, talvez aí, recente de ministros do governo Lula, essa aí é justíssima e o fato de ser uma convocação também e não ser um convite é eloquente porque é muito difícil de explicar isso aí. O Mauro Vieira foi tentar se explicar e dizer que partiu dele a iniciativa, o que não faz nenhum sentido, porque o Mauro Vieira não teria nenhum motivo para fazer isso por conta própria. Obviamente isso tem alguma ligação com o Lula, e a ordem é muito difícil a gente imaginar que não veio de cima para baixo, e que ele está tentando preservar de alguma forma o Lula, o que é muito difícil também de se fazer nesse caso, porque, vamos lembrar, Nadine Heredia, aliada de Lula, né? Mulher do Ollantaytamala, ex-presidente do Peru, que foi condenado junto com ela, aliado de Lula também, e participaram aí de um esquema, foram condenados por um esquema com a Odebrecht, assim como todo o entorno do Lula durante a Operação Lava Jato. Aqui no Brasil tudo foi anulado, quase tudo está anulado, não sobrou quase nada dessas condenações, mas no Peru e em outros países as condenações seguem valendo e esse constrangimento é muito curioso que o Lula tenha se submetido a esse constrangimento. Até estava conversando aqui na redação, na reunião de pauta essa semana, estava conversando sobre esse assunto. Para mim é como se o esgoto voltasse, né, pelo ralo. Tentou se esconder tudo o que aconteceu, não deixou de acontecer tudo que a gente viu na Lava Jato. Existe tudo aquilo, desvios, corrupção, dinheiro devolvido. Por questões formais,
muitas das condenações caíram, mas o esquema continua existindo e esse caso do Peru comprova isso. Ainda falando da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nesta quarta-feira que não deixará o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 atrapalhar o andamento do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. Segundo Mota, a proposta sobre anistia divide a Câmara. Guilherme Resch, mais uma sinalização de Hugo Mota de que não deve pautar essa iniciativa da oposição, não é mesmo? Exatamente, Inácio. Dessa vez ele foi até bastante claro ali na sua fala. Ele diz que, justificando, né, do porquê que não pretende priorizar essa pauta, levar adiante, que vai agir em relação a ela com bastante cautela, como ele já tinha falado anteriormente, porque ele diz que deve-se evitar crises institucionais, né? Ele deixa claro que se levasse essa pauta adiante, concedesse essa anistia, né, aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, que causaria uma crise institucional, mais especificamente entre o Congresso, né, o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal, que está julgando aí, né, os casos envolvendo, né, os casos dos envolvidos nesses atos, de fato, do 8 de janeiro de 2023. Ele diz isso, como eu falei, que vai agir com bastante cautela em relação a esse tema, que vem conversando tanto com pessoas que defendem a concessão da anistia, como aqueles que são contra, vem conversando com o governo, com o judiciário, para se encontrar uma solução, a melhor solução possível para esse caso, a melhor saída possível para que o Brasil saia desse caso fortalecido, né, dessa discussão de forma fortalecida. Né? Ele fala com essas palavras, o Hugo Mota. Mas ontem mesmo houve um pronunciamento por parte do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. O líder do PL foi ele que protocolou, né, o requerimento de urgência para esse projeto de lei da anistia, e deixando claro ali que eles vão continuar insistindo, fazendo bastante pressão, e que se o Hugo Mota ele usa esses termos, ele fala que se o Hugo Mota só tem duas alternativas, ou pauta o requerimento de urgência, ou estará indo contra a maioria da casa. E à noite ele fez um outro pronunciamento, o Sóstenes, no plenário da Câmara, ameaçando, inclusive, de monopolizar as emendas de comissão. Né? Ele diz ali que tem essa possibilidade pelo regimento, porque existe um acordo para que parte das emendas seja designada, né, para onde vai esse dinheiro, pelos presidentes das comissões, e outra parte seria dividida com os outros partidos que não presidem as comissões. Mas o Sóstenes, ele ameaça dessa forma. Ele diz que se o Hugo Mota não levar o requerimento de urgência adiante, o próprio PL da anistia, o projeto de lei da anistia, então o Partido Liberal iria monopolizar essas emendas de comissão na Câmara. Enfim, mostrando aí que, de fato, o PL vai continuar fazendo bastante pressão. Inclusive, tá ocorrendo agora uma reunião de líderes, né, a reunião de líderes que costuma ocorrer toda quinta-feira com o presidente da Câmara. E nessa reunião, o Sóstenes Cavalcante já vinha anunciando, né, que pretendia apresentar, e deve ter apresentado, né, neste momento já, a proposta para que seja incluído, então, na pauta o requerimento de urgência do projeto de lei da anistia. Né? Ele pretende que seja já definido pelos líderes com o Hugo Mota essa inclusão para o mais breve possível. Então, já deve ter ocorrido neste momento, como eu falei, a reunião já está ocorrendo entre os líderes da Câmara e o presidente da Câmara. Rodolfo Borges, pensando que o PL sempre mostra a sua possibilidade de mudar de tática, nos últimos meses a gente veio acompanhando como ele mudou de táticas para conseguir justamente o número de votos necessário, conseguiu, agora Mota está engavetando essa iniciativa. Que outros recursos que o PL pode ter, como já disse aqui o Guilherme, de falar sobre o dinheiro, sobre as verbas? O PL tem condições de, através de outras mudanças estratégicas, conseguir o que precisa, ou esse é um assunto que realmente não vai para frente, por mais criativo que seja o PL? Talvez o que o PL precisasse, Inácio, é de apoio popular. E a gente já falou aqui, quando ocorreram as manifestações convocadas pelo Bolsonaro e por seus aliados em nome dos condenados pelo 8 de janeiro, e a gente disse sempre, e é sempre bom lembrar, que no final das contas é em nome do Bolsonaro que está sendo convocado tudo isso. É pelo Bolsonaro, é em nome dos condenados do 8 de janeiro, mas pelo Bolsonaro, a tentativa de livrar o Bolsonaro para conseguir se candidatar em 2026. Como a gente disse na época em que aconteceram essas manifestações, não foi o bastante para dar força, a força que o PL e os aliados do Bolsonaro precisam no parlamento para seguir ali, pelo menos na Câmara, por enquanto, com a pauta da anistia. Então, assim, conseguiram agora sim as assinaturas para a urgência, mas assim, claramente o presidente da Câmara dos Deputados não se sente pressionado o bastante ainda para pautar isso. O que poderia fazer?
Pode ser que a questão das emendas, pode ser que a obstrução, pode ser que gritaria, isso ajude a convencer o Hugo Mota a pautar essa questão. Agora, da parte da população, aparentemente, por mais que tenha aliados, o Jair Bolsonaro, e eleitores, e gente que quer votar nele em 2026, essas manifestações populares não foram suficientes até agora. E não tem nenhuma outra no horizonte que vai fazer isso. Então, os parlamentares do PL estão sozinhos, vamos botar entre aspas aí, nessa batalha ali dentro da Câmara, porque eles vão ter que apelar, sim, para ferramentas processuais ali dentro do Congresso Nacional. E, por enquanto, apesar de toda a pressão, e parece, né, vez ou outra parece que a pauta da anistia vai avançar, né, semana passada a gente estava até falando, parece que agora vai. Não foi de novo, e toda vez que não vai, a coisa se enfraquece, porque o tempo é uma questão para o pessoal do PL aí, porque daqui a pouco chega a eleição, daqui a pouco chega o período eleitoral, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser provavelmente condenado no STF por tentativa de golpe de Estado, já é um outro problema com o qual eles vão ter que lidar, e eles não conseguem desenrolar o Bolsonaro.